Prefeito, mudando um pouco de assunto, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, inclusive você é muito ativo nas redes sociais e vem acompanhando muita obra estrutural na zona rural. Inclusive, eu acompanhei em Santana do Mundaú, era uma reivindicação frequente da população a questão de melhorias de acesso. E eu estou percebendo, talvez na sua gestão anterior já acontecia com frequência, mas nessa segunda gestão, posso estar errado, uma visão de fora, eu estou vendo que está ainda mais intenso esse trabalho aí de recuperação de estradas e eu queria ouvir de você. Esse trabalho se intensificou? Você pretende dar um olhar ainda mais apurado a ele, essa questão da zona rural e suas necessidades? Justamente, Léo, é o seguinte, o município de Santana do Mundaú, ele é um município muito alto, muito acidentado, né? Então, nos períodos chuvosos, a dificuldade de manter as estradas vicinais com as condições melhor é difícil manter as vicinais boas, porque por ser alto, muito íngreme, quando vem as chuvas, e a gente é uma região que chove bastante, então ela destrói com mais facilidade as estradas. Então, eu digo que muitas vezes é um trabalho de enxugar gelo, porque a gente conserta ali, mas já aparece outra localidade que a gente consertou há uns meses atrás com a mesma dificuldade de novo, a gente vai lá e volta novamente a consertar. Eu tenho quando a gente iniciou a gestão, como eu lhe disse, o desafio foi em várias áreas. Eram os 4 cantos do Santana do Mundaú tinham um problema. Na saúde, na educação, na infraestrutura, nas estradas. Tinha dificuldade por todos os locais e nos 4 pontos do município. Então, a gente tinha que dar as prioridades, o que é prioridade. Claro, claro. Prioridade, saúde, educação, pagamento em dia, limpeza pública, iluminação. Então, e tabela também no mesmo, não, na mesma proporção também as estradas. Mas quando você consegue avançar em algumas áreas, você já começa a canalizar naquelas que está mais com dificuldade. Então, canalizar também recursos e investimentos para que isso possa melhorar. Então, o trabalho nas estradas vicinais do nosso município é contínuo e a gente vai cada vez mais intensificar. Como adquirindo máquinas novas, a gente já conseguiu um trator, conseguimos uma caçamba e agora recente conseguimos uma retroescavadeira. Então, cada dia mais buscando investimento para a infraestrutura que possa melhorar as estradas de vicinais e também mantendo a frota organizada, a frota em ordem. A gente reformamos toda a caçamba, uma caçamba que a gente tinha própria. Reformamos agora recente uma retroescavadeira nossa para poder voltar a trabalhar com mais intensidade. Então, mantendo a frota em ordem, conseguindo mais máquinas para a gente dar mais condições ao trabalho para manter as estradas vicinais melhores. Então, é um trabalho contínuo que a gente vai intensificar sim. O nosso município sobrevive da agricultura familiar. A agricultura familiar do nosso município é muito importante. E mais que a gente agora, com o trabalho das manutenções das estradas, vamos sim facilitar ainda mais a vida dos moradores da zona rural. Mas dizendo, alertando que não é fácil. Nosso município não é fácil manter as estradas por conta de tudo isso que eu lhe falei. É um desafio enorme que a gente não se omite esse desafio, que a gente vai lá e sim enfrenta esse desafio, mas sabendo das dificuldades que é. Excelente. E tendo a agricultura, como você até ressaltou no início da entrevista, como eixo central da economia, você percebe que são ações que impactam diretamente na economia do município. Você já percebe isso também na vida dos agricultores, na vida da população da zona rural? Claro, a gente percebe, a gente precisa e necessita da agricultura familiar de Santana do Mundaú. O nosso município, ele é a principal fonte econômica é essa. A população da zona rural vive disso, vive da agricultura familiar mesmo, da plantação de banana, laranja, macaxeira, maracujá. Dessas plantações vive, do seu sustento depende dali. Então a gente precisa dar as condições a eles para que ele possa escoar sua produção, para que ele possa fazer os barreiros, os açudes, para que ele possa fazer o chão, para poder ali naquele chão ele construir um galpão,
ele possa melhorar a infraestrutura ali da sua propriedade. Então a gente está dando condições ao agricultor para que ele possa ter essas condições. Muitas vezes, como eu disse, a demanda é muito grande, a gente não se omite a essa demanda, a gente vai lá e vê. Certo. Olha, está precisando em tal localidade, ali é prioridade, vamos lá, depois vamos para outra e assim sucessivamente. Mas o que a gente está querendo é que esse agricultor ele possa ter essa condição, esse acesso a uma reta escavadeira, o acesso a uma patroa para abrir uma estrada, para que a gente possa melhorar a vida dele. E também o bem-estar da sua família, para levar o filho dele na escola, no posto de saúde, para que ele possa sair ao final de semana. Mas sabemos que as chuvas complicam demais. A gente pegou um período de agosto agora muito chuvoso, atípico até dos últimos anos, e dificultou um pouco para a gente poder acelerar ainda mais essa questão da manutenção das estradas, mas que a gente nunca vai deixar isso de mão. A gente está sempre na rede sociais, tanto minha como da prefeitura. Eu estou semanalmente divulgando as ações das máquinas. A gente hoje tem 2 retas escavadeiras no município, a Patrol, que elas não param. Tem máquinas que trabalham hoje de sábado e domingo, aos feriados. Então, muitas vezes a gente faz o rodízio lá com os funcionários, com os operadores, para trabalhar até no final de semana. Esse final de semana agora que vem tem agenda. Eu acompanho, né? Dia de domingo o pessoal tá lá, né? Com a mão na massa. Com a mão na massa. Então, estou prestando conta na rede social, mostrando à população que muitas vezes a gente não chegou numa localidade, mas que a gente não está com a máquina parada. A gente está em outra localidade também que está com as mesmas dificuldades, mas que vamos logo após para a sua localidade para sanar aquele problema. Prefeito, as principais metas para essa sua nova gestão, essa nova fase de gestão, vamos chamar assim, as principais metas, desafios, como é que está hoje seu secretariado? Fala para a gente. Nossas principais metas, Léo, é tocar as obras que iniciamos, certo? A gente teve muitas obras que a gente deu a ordem de serviço lá atrás, mas por conta até da pandemia, os recursos foram bloqueados, a gente não conseguiu dar o andamento na obra. Como também agora vamos, em breve, entregar o Mirante Padre Cícero, lá no alto do Cruzeiro, lá, todo reestruturado, com uma estátua nova de 6 metros de altura. Olha só. De altura, com uma belíssima vista para fomentar o turismo na nossa região, com a escadaria também de acesso. Logo em breve a gente está entregando essa obra, como também a urbanização do campo da Coab, que a gente está retomando a obra agora, porque a gente já garantiu o recurso para a obra, a empresa vai dar continuidade, porque o recurso já está em conta. Então a gente, com essas obras entregando, com a infraestrutura nos calçamentos, que a gente está calçando as ruas, através do governo do estado também, do programa Minha Cidade Linda, estamos calçando as ruas do nosso município, onde que vamos deixar todas as ruas que não são calçadas, estão hoje no barro, a gente vai calçar para que aquele morador ele possa ter mais qualidade de vida, segurança, um bem-estar muito melhor, porque morava antes, tinha poeira ali, Claro, o barro. claro. E hoje vai estar calçada. Além que vamos calçar todas as ruas. Eu quero aproveitar aqui e dizer, não, a gente iniciou tem etapas o programa. A gente está na primeira etapa, iniciando a segunda etapa do calçamento, que é por parte, mas que a gente vai calçar todas as ruas. Então todas as ruas vai ser calçada. Então a gente vai dar uma qualidade de vida melhor para toda aquela população. Você vai ser o gestor que vai deixar ali 100% pavimentado. Pavimentado as ruas, 100%. Então, com isso, com essas obras, a gente também estamos buscando novos investimentos. Uma semana atrás, a gente fez a entrega das cestas básicas. Entregamos as cestas básicas para a população mais carente do nosso município. Foi quase 1.100 cestas básicas que a gente entregou lá. Para a população de vulnerabilidade social, entregamos para todos. Então, eu anunciei também lá, na oportunidade, alguns investimentos novos que vamos ter. Que também vai ser a praça lá no Residencial Jussara, que essa praça vai ser Praça São Joaquim, que é na Praça Central. A gente vai fazer uma praça central na Jussara. Além dessa praça, vamos também
que essa praça vai ter vários equipamentos públicos, mas além dessa praça, vamos também construir uma creche no residencial para que a gente possa centralizar aqueles alunos, aquela população do residencial nessa creche. Além disso, com parceria com o programa Minha Cidade Linda, lá vai ter mais 2 equipamentos públicos, uma academia de saúde e um parque infantil. Então a gente já tem 4 investimentos para o residencial Jussara. Fora aqueles investimentos que eu lhe falo da parte baixa do centro da cidade, que é o calçamento, os mirantes, a urbanização do campo da Coab. Então, é tocar essas obras para que a gente possa, com essas obras, deixar um legado no nosso município, onde que a gente melhorou a nossa cidade. Hoje, com a nossa cidade, a gente já sente também no semblante da população que tem mais orgulho de ser mundauense, pois a gente já vê isso. A população, a gente já sente isso com a população, para poder a gente deixar a nossa cidade cada vez mais bonita, organizada, para que o nosso povo ainda tenha mais orgulho de viver lá. Prefeito, eu acho que uma gestão pública são muitas ações, muitas áreas. Se a gente fosse falar sobre tudo aqui, a gente podia passar horas, né? Você também, já detalhando seu plano de governo, podia passar horas, porque é muita coisa, muito investimento, muitas áreas essenciais para se discutir. Mas só para a gente encerrar por hoje essa participação, essa conversa muito boa, muito produtiva, eu quero fazer uma pergunta menos no âmbito político e mais no âmbito pessoal. Eu sei que você tem uma carreira já extensa, apesar da pouca idade, mas foi reeleito, já tem um trabalho aí muito relevante por Santana do Mundaú, mas nas horas vagas, porque prefeito também tem que parar, né? Tem que parar um momento. Prefeito não é 24 horas também, os 7 dias da semana, sem se desligar. Mas nas horas vagas, quem é o Arthur? O que é que você gosta de fazer para ocupar a mente, se distrair e até colocar a cabeça no lugar para pensar melhor em como vai tocar? Porque não é fácil tocar um município. A gente sabe que os problemas são muitos, né? O estresse às vezes surge pela correria do dia a dia, mas o que é que você faz nas horas vagas, no tempo livre, para se distrair um pouco e até para se refazer constantemente? Léo, eu hoje aproveito nas minhas horas vagas, estar um pouco ao lado da minha família. Pois a gente hoje tem uma correria muito grande e muitas vezes a gente não consegue estar próximo daquelas pessoas que você mais gosta. Os familiares, os amigos, para ter aquele momento de descontração, um ambiente da gente trocar uma ideia, falar sobre papo muitas vezes nem de política, sobre outros assuntos. Então aproveito hoje na questão familiar. Eu acho que é isso que hoje que me motiva também. Minha família também é um espelho para mim na questão política. Meu pai hoje é prefeito do município de Branquinha. Minha mãe já foi prefeita por 2 mandatos. Meu pai está assumindo o 3º. Então, a gente tem uma experiência política muito grande nisso. Eu digo muitas vezes de berço, pois eu sempre vivi a política. Eu gosto também de fazer política. Eu tenho o maior prazer de fazer política. Eu, quando vou com as agendas dos finais de semana, numas visitas à comunidade, para mim, muitas vezes aquilo é uma descontração. Eu me descontraio muito com aquilo ali, porque eu vejo um amigo, toco, converso, falo uma besteira, a gente fica ali se descontraindo. É um então, contato gratificante, né? Porque gratificante. você está ali ao mesmo tempo acompanhando como é que as pessoas estão avaliando aquilo, ao mesmo tempo sentindo, né? Aquele calor humano. E quando a gente pode estar mais em off, eu digo, eu fico mais reservado, fico mais em casa, aproveito estar com meu pai, com minha mãe, com minha família, com meus irmãos, minha esposa, e estar ali num ambiente mais para a gente poder recarregar aquelas energias e revigorar para poder enfrentar o dia a dia da política. Eu digo que a coisa que eu mais me dedico hoje, que a coisa que eu dou ao Santana do Mundaú é a minha juventude. Eu quero me dedicar esses 8 anos, incansavelmente, para que a gente possa mesmo deixar em Mundaú uma história, um bem-estar àquela população, dar uma qualidade de vida àquele povo que precisava tanto daquilo para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, quero me dedicar mesmo ao município. Eu quero finalizar meus 8 anos de gestão contribuindo do que há de melhor para mim, que há de melhor para o nosso município.
Então, prefeito Arthur Freitas foi nosso entrevistado de hoje. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, por dispor do seu tempo. Espero que volte outras vezes para a gente conversar sobre outras novidades, outros assuntos, porque a gama de assuntos é muito grande, muito extensa. Espero ter seu retorno aqui. E vamos ficando com mais um Z10 Entrevista. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site www.zona10.com.br. Se ligue nas redes sociais. Em breve a gente volta com novos entrevistados, novos assuntos e contamos com a sua participação, que é sempre importante interagir conosco, dar seu feedback e acompanhar essa discussão tão importante. Ok, galera? Até a próxima.